Numa fria noite de Natal em Lisboa, marcada pela chuva miúda e pelo vento úmido vindo do Atlântico, uma bilionária solitária de 72 anos estava sentada sozinha na sua cadeira de rodas. À sua frente, um jantar farto e requintado já frio e intocado. A solidão que a envolvia foi interrompida quando um pai de origem africana entrou no restaurante acompanhado da sua filha pequena. A menina olhou em volta, observou o ambiente com atenção e, de repente, caminhou diretamente até a mesa da mulher e sussurrou. Ninguém devia estar sozinho no Natal. Em seguida, estendeu-lhe um cartão de Natal feito à mão, enchendo o coração da mulher com um calor que ela não sentia há anos. Ninguém imaginava que aquele momento mudaria para sempre a vida dos três. Antes de voltarmos atrás, diga-nos de onde está a assistir. E subscreva o canal porque amanhã tenho algo muito especial para si. A chuva continuava a cair sobre Lisboa naquela noite de Natal. No interior do restaurante tradicional, situado numa rua de pedra da baixa luzes quentes, refletiam-se nos painéis de madeira escura. Famílias conversavam em torno de mesas decoradas com velas e ramos de azevinho. Crianças corriam entre as cadeiras enchendo o ar de alegria contida. Catarina Moraes estava sentada sozinha à mesa número 12. Tinha 72 anos. O cabelo branco estava preso num coque simples e bem cuidado. Vestia um elegante fato preto, que lhe caía um pouco largo sobre o corpo magro. As mãos repousavam nos apoios da cadeira de rodas, os dedos tremendo levemente com o frio persistente que parecia nunca mais abandonar os seus ossos. À sua frente, um prato de bacalhau assado permanecia intacto. Já estava frio há mais de 20 minutos. Catarina fixava a cadeira vazia do outro lado da mesa. Há 5 anos o seu marido Tomás estaria ali sentado. Há 5 anos ela ainda conseguia andar. Há 5 anos, tudo era diferente. O acidente repetia-se na sua mente como um filme impossível de desligar. A estrada molhada, Tomás ao volante, o caminhão que surgiu do nada, o impacto, o despertar no hospital sem sentir as pernas, a voz suave do médico a dizer-lhe que Tomás não tinha sobrevivido. 5 anos de fisioterapia, 5 anos a aprender a aceitar a cadeira de rodas, 5 anos sozinha numa casa grande demais e silenciosa demais. Uma gargalhada irrompeu na mesa ao lado. Uma mãe cortava a comida para as 2 filhas pequenas. O pai fazia caretas. As meninas riam. A mãe estendeu a mão e apertou a do marido. O peito de Catarina apertou-se. Ela desviou o olhar. O telemóvel estava pousado na mesa. Nenhuma mensagem. Nenhuma chamada. O seu filho Tiago estava em França com a nova esposa e os filhos dela. Tinha-lhe enviado uma mensagem nessa manhã: Feliz Natal, mãe. Desculpa não podermos ir este ano. Para o ano, com certeza. Amo-te. Para o ano. Era exatamente o que ele tinha dito no ano anterior. Catarina pegou no garfo, pousou-o, pegou no copo de água. A mão tremeu. Colocou-o de volta com cuidado, receosa de o entornar, e de todos olharem para a velha patética que já nem conseguia segurar um copo com firmeza. Minha senhora está tudo bem com a sua refeição? Perguntou o empregado surgindo ao seu lado com uma expressão preocupada. Está tudo bem, obrigada. A voz saiu rouca. Não falava com ninguém há todo o dia. Posso trazer-lhe mais alguma coisa? Sobremesa café. Não apenas a conta, por favor. Ele hesitou. É Natal. Tenha certeza de que não quer provar as nossas rabanadas. São mesmo muito boas. Catarina levantou o olhar. Ele não devia ter mais de 25 anos. Provavelmente tinha toda a família à espera em casa. Provavelmente só queria sair do trabalho e juntar-se a eles. A conta, por favor, repetiu. Ele assentiu e afastou-se. Catarina levou a mão à mala. Os dedos tocaram em algo pequeno e duro. Tirou-o com cuidado. Era a aliança de casamento de Tomás. Levava-a sempre consigo. 43 anos de casamento. 43 anos a construir o Grupo Moraes a partir do nada. Dias de trabalho de 16 horas
peças de teatro da escola de Tiago, perdidas jogos de futebol ignorados, a formatura a que não compareceu, porque havia sempre mais um negócio a fechar, mais um edifício para adquirir, mais 1 milhão para ganhar. E para quê? Para estar sentada sozinha num restaurante na noite de Natal, rodeada por famílias das quais não fazia parte, a comer um jantar que não conseguia saborear, regressando depois a uma penthouse vazia, com vista para o Tejo, onde ninguém a esperava. As lágrimas vieram antes que conseguisse impedi-las, quentes, repentinas. Catarina levou o guardanapo aos olhos, tentando esconder o rosto. Uma velha a chorar em público. Que patético! Com licença, senhora. Catarina ergueu o olhar, esperando ver o empregado com a conta. Em vez disso, viu uma menina de cerca de 6 anos, cabelo loiro entrançado, a usar um casaco roxo gasto um pouco pequeno demais. As faces estavam rosadas do frio. Os olhos azuis grandes e sérios. Está bem, perguntou a menina. Catarina limpou rapidamente os olhos. Estou bem, querida. Obrigada. Está a chorar, afirmou a menina de forma direta, sem qualquer julgamento. Por que está triste? É Natal. Ninguém devia estar triste no Natal. Um homem surgiu atrás da menina. Alto nos primeiros 30 anos, vestia calças de ganga e uma camisa de flanela que já tinha visto dias melhores. O cabelo escuro precisava de um corte e os olhos cansados carregavam mais preocupação do que seria normal para alguém tão jovem. Tinha a barba por fazer de um dia inteiro e olhos cansados carregados de uma preocupação excessiva para alguém tão jovem. Inês, querida, temos de ir, disse ele, pousando a mão no ombro da menina. Desculpe incomodá-la, minha senhora. Mas Inês não se mexeu. Continuava a olhar para Catarina com aqueles olhos diretos e desconcertantes. Está sozinha, disse Inês. É por isso que está triste. Está sozinha. A garganta de Catarina fechou-se. Aquela criança tinha visto em 3 segundos aquilo que ela tentava esconder há 5 anos. Inês, por favor. A voz do homem era suave, mas firme. Ele olhou para Catarina com um ar constrangido. Nós já íamos embora outra vez. Desculpe. Não espere. Catarina ouviu-se dizer antes mesmo de perceber que ia falar. Está tudo bem, ela tem razão. Estou sozinha. Inês meteu a mão no bolso do casaco e tirou algo embrulhado em papel de seda amarrotado. Estendeu-o a Catarina. Fiz isto para o meu pai, mas acho que a senhora precisa mais. Catarina pegou no objeto com as mãos a tremer. Desembrulhou-o com cuidado. Era um cartão de Natal feito à mão, papel dobrado ao meio. Na frente, Inês tinha desenhado 3 figuras de mãos dadas com lápis de cera, uma figura alta, uma pequena e uma figura esbatida no meio. No interior, com letras trêmulas, lia-se: Família é amor. Feliz Natal. Catarina ficou a olhar para o cartão. As figuras desfocaram-se quando seus olhos se encheram novamente de lágrimas. Ela fez isso para mim esta manhã, disse o homem em voz baixa. A pessoa do meio devia ser a mãe dela. Faleceu há 2 anos. Catarina ergueu o olhar. O rosto dele carregava uma dor igual à sua. Aquele tipo de dor que nunca desaparece, apenas aprende a viver dentro de nós. Lamento imenso, sussurrou ela. Obrigado. Ele pigarreou. Vamos, Inês. Vamos deixar esta senhora desfrutar do jantar. Mas ela não está a desfrutar, disse Inês. Ela não comeu nada, e é Natal. Ninguém devia comer sozinho no Natal. A menina olhou para o pai com uma determinação tão pura que Catarina sentiu algo estalar dentro do peito. Um lugar que tinha estado congelado durante 5 anos começou de repente a aquecer. Ela tem razão, disse Catarina. Ninguém devia comer sozinho no Natal. Olhou para o homem, para a roupa gasta, para os olhos cansados, depois para Inês, no seu pequeno casaco, e para a forma como a mão dele segurava o ombro da filha de maneira protetora. Aceitariam juntar-se a mim? Perguntou Catarina. Por favor. Tenho comida a mais e adoraria a companhia. O rosto do homem passou por várias expressões ao mesmo tempo: surpresa,
Hesitação, orgulho, a lutar com algo mais profundo. Nós não podemos, começou ele. Por favor, disse Catarina outra vez. Significaria o mundo para mim. O rosto de Inês iluminou-se como uma árvore de Natal. Podemos, papá, por favor. O homem olhou para a filha, depois para Catarina. Ela conseguiu ver o exato momento em que ele decidiu. Está bem, disse. Obrigado. É muito gentil da sua parte. Inês subiu imediatamente para a cadeira em frente de Catarina. O homem sentou-se mais devagar, claramente desconfortável, com a sua camisa de flanela gasta, no meio da decoração elegante do restaurante. Sou Catarina Moraes, disse ela. Duarte Pereira, e esta é a minha filha Inês. É um prazer conhecer-vos aos dois. Catarina chamou o empregado com um gesto. Poderia trazer-nos mais 2 menus, e se não for incômodo aquecer isto, disse apontando para o prato intocado. Enquanto o empregado se afastava apressado, Inês já tirava lápis de cera do bolso. Tem algum papel? Perguntou a Catarina. Inês não pode simplesmente... Começou Duarte. Não faz mal, disse Catarina. Tirou um pequeno caderno da mala. Aqui, querida. Podes desenhar o que quiseres. Enquanto Inês se inclinava sobre o papel com a língua de fora, em sinal de concentração, Catarina olhou para Duarte. Obrigada por isto, disse em voz baixa. Falava a sério. Ninguém devia estar sozinho no Natal. Duarte sustentou-lhe o olhar. Nem a senhora devia estar. E naquele instante, algo passou entre os dois. Um entendimento silencioso. Ambos tinham perdido demasiado. Ambos sabiam o que era continuar a viver, quando por dentro, tudo queria desistir. Falem-me de vocês, disse Catarina. Como acabaram aqui esta noite? Duarte olhou para Inês, depois voltou-se para Catarina. Na verdade, viemos parar ao restaurante errado. Estávamos à procura de uma pastelaria ali mais abaixo. Prometi a Inês um jantar fora no Natal, disse ele, interrompendo-se com embaraço. Este sítio está um pouco fora do nosso orçamento. Íamos voltar para casa e comer massa com queijo, acrescentou Inês animadamente, sem levantar os olhos do desenho. Mas o papá disse que podíamos dar uma volta primeiro para ver as luzes de Natal. E foi a Inês que me viu pela janela, disse Catarina. Duarte sorriu para a filha. Ela tem um dom para perceber quando alguém precisa de ajuda. O empregado regressou com os menus. Os olhos de Duarte arregalaram-se ligeiramente ao ver os preços. Catarina percebeu o cálculo rápido a formar-se na cabeça dele. Peçam o que quiserem, disse Catarina. Por favor. É por minha conta. Eu insisto. Minha senhora, não podemos. Podem e vão, respondeu Catarina com a voz firme, assumindo o tom que usara durante décadas a dirigir um império empresarial. Considere isso um favor que me faz a mim. Eu estava a ter um Natal miserável até vocês se aproximarem. Esta é a primeira vez que sorrio. Já nem me lembro há quanto tempo. Duarte pareceu querer argumentar, mas Inês já apontava para o menu. Papá, eles têm nuggets de frango com batatas fritas. Duarte suspirou, mas o olhar suavizou-se ao fitar a filha. Está bem nuggets de frango, então. E para si? Perguntou Catarina. Um hambúrguer está ótimo. Obrigado. E enquanto esperavam pela comida, Catarina fez mais algumas perguntas. Não eram invasivas, apenas uma curiosidade delicada. Aos poucos, Duarte começou a falar. Era carpinteiro, trabalhava por conta própria, fazia móveis por medida, reparações, tudo o que surgisse. A mulher Sara tinha morrido de cancro do pulmão 2 anos antes. Era professora. Tinham se conhecido na universidade. Casaram-se cedo e tiveram Inês pouco depois. As despesas médicas tinham sido... Ele interrompeu-se, cerrando o maxilar. Eram muitas. Tinham acabado de começar a pagá-las quando Sara... Não conseguiu terminar a frase. Inês levantou os olhos do desenho, estendeu a mão e pousou-a sobre a do pai. Está tudo bem, papá. A mamãe está com os anjos agora. Já não está doente. Os olhos de Duarte brilharam. Ele assentiu sem confiar na própria voz.
Catarina sentiu a garganta apertar-se. Conhecia bem aquele tipo de perda, aquela que nos esvazia por dentro. E a senhora perguntou Duarte ao fim de um momento, claramente tentando mudar de assunto. Tem família aqui em Lisboa. Tenho um filho, o Tiago. Está em França neste momento com a família dele. Deve ser difícil estar longe dele no Natal. Catarina escolheu as palavras com cuidado. Não somos tão próximos como devíamos. A culpa é minha. Passei a infância dele a construir a minha empresa em vez de estar presente. Quando percebi o que tinha perdido, ele já tinha seguido com a vida dele. Nunca é tarde demais, disse Duarte. Talvez. Catarina olhou para Inês, que agora desenhava algo que parecia ser uma árvore de Natal. Está a fazer tudo certo. Estar presente? É isso que importa. Estou a tentar, respondeu Duarte com a voz áspera. Alguns dias são mais difíceis do que outros. A comida chegou. Inês atacou os nuggets com a energia que só uma criança de 6 anos consegue ter. Duarte comeu o hambúrguer devagar, como se quisesse fazê-lo durar. Catarina observou-os e sentiu algo que não sentia há anos. Não era apenas calor, nem apenas sentir-se menos sozinha. Sentia-se necessária. Aquele homem e aquela menina tinham entrado na sua vida por acaso. Ou talvez não por acaso. Talvez fosse outra coisa. Algo em que deixara de acreditar há muito tempo. Inês disse: Catarina, queres ajudar-me numa coisa? Inês levantou o rosto com um pouco de ketchup no queixo. Em quê? Não estou a comer os legumes. São bons, mas é comida a mais para mim. Ajudas-me a acabá-los. Inês franziu o nariz. São feijões verdes. Fazem bem, disse Duarte automaticamente. Faço-te uma proposta, disse Catarina. Come 5 feijões verdes e eu conto-te uma história de quando eu era menina no Natal. Os olhos de Inês brilharam. A sério, a sério, a sério. Inês espetou um feijão verde com o garfo como se fosse um inimigo perigoso. Comeu-o, fez uma careta, e depois olhou para Catarina expectante. História. E assim Catarina contou-lhe sobre a infância pobre num bairro simples de Lisboa, sobre a mãe a trabalhar em 3 empregos, sobre o Natal em que tinha 7 anos, e pensava que não haveria presentes, mas a mãe tinha poupado em segredo durante todo o ano para lhe comprar uma única boneca. Ainda tenho essa boneca, disse Catarina em voz baixa. Está no meu quarto. Guardei-a durante 65 anos. Porque lembra que a sua mamã a amava, disse Inês. Exatamente isso. Inês comeu outro feijão verde sem que ninguém lhe pedisse. Conversaram durante todo o jantar. Catarina deu por si a partilhar coisas que não dizia há anos sobre Tomás, sobre construir o Grupo Moraes a partir de um único prédio, sobre o acidente sobre a cadeira de rodas e a recuperação longa e dolorosa que nunca a trouxe totalmente de volta. Duarte também partilhou o diagnóstico de Sara, o ano de tratamentos que não resultaram a noite em que ela morreu, a segurar-lhe a mão enquanto Inês dormia numa cadeira ao lado da cama do hospital. Eu não sabia como ia continuar, disse ele em voz baixa. Mas depois a Inês acordou e perguntou se podíamos comer panquecas ao pequeno almoço. E percebi que a vida continua. Mesmo quando achamos que não consegue, acrescentou Catarina. Mesmo quando não queremos que continue. Sim? Ficaram em silêncio por um momento. Não era um silêncio desconfortável. Era apenas 2 seres humanos que se compreendiam. Posso dizer-lhe uma coisa, disse Inês de repente. Claro, querida. A senhora faz-me lembrar a minha avó. Ela morreu antes de eu nascer, mas o papá mostra-me fotografias. A senhora tem os mesmos olhos bondosos. A visão de Catarina ficou turva. Catarina estendeu a mão por cima da mesa e segurou a pequena mão de Inês com a sua enrugada. É a coisa mais bonita que alguém me disse em muito, muito tempo. Inês sorriu e, sem aviso, começou a cantar. Noite feliz, noite feliz. A voz era fina e um pouco desafinada, mas foi o som mais bonito que Catarina ouvira em 5 anos.
Duarte juntou-se a ela com a sua voz mais grave, harmonizando com a da filha. Alguns clientes começaram a olhar. Alguns sorriram. Outros tiraram o telemóvel para gravar. Catarina apenas fechou os olhos e ouviu. Quando terminaram, o restaurante explodiu em aplausos. Inês abriu um sorriso radiante. Duarte parecia envergonhado, mas orgulhoso. Catarina abriu a mala, tirou um cartão e entregou-o a Duarte. Quero que venha à minha casa, disse. Amanhã para um café. Há algo que gostaria de conversar consigo. Duarte olhou para o cartão. Os olhos arregalaram-se ao ler o nome. Grupo Moraes. A senhora é a Catarina Moraes. Sou? Minha senhora, eu não posso. Amanhã às 2. A morada está no cartão. Ela olhou para Inês. Tenho um piano. Gostas de música, Inês? Adoro música. A mamã cantava para mim todas as noites. Então podes tocar no meu piano enquanto o teu pai e eu conversamos. Por favor, Duarte. Apenas um café e uma conversa. Duarte olhou para a filha, depois para o cartão, depois para Catarina. Está bem, disse finalmente. Amanhã às 2. Catarina sorriu. Pela primeira vez em 5 anos, tinha algo por que ansiar. Ao levantarem-se para sair, Inês atirou os braços ao pescoço de Catarina. Feliz Natal, a avó Catarina sussurrou. Catarina apertou-a com força, respirando o cheiro a shampoo de morango e a inocência infantil. Feliz Natal, minha querida. Observou-os a sair. Duarte de mão dada com Inês. Inês a saltitar ao seu lado. 2 pessoas que tinham salvo o Natal de uma velha solitária que pensava não ter mais nada para viver. Catarina baixou o olhar para o cartão que Inês lhe dera. As figuras de pauzinhos de mãos dadas. Família é amor. Sim, pensou. É isso mesmo. Catarina não dormiu nessa noite. Sentada na sua penthouse com vista para o rio Tejo, observava as luzes de Lisboa refletidas no asfalto molhado pela chuva. A mente não parava. Duarte Pereira. 35 anos, viúvo, pai solteiro, carpinteiro. Às 6 da manhã ligou para a sua assistente pessoal. Margarida, preciso que encontre alguém para mim. Um levantamento completo, mas discreto. Muito discreto. Ao meio-dia tinha um dossiê sobre a secretária. Catarina abriu-o com as mãos a tremer. Duarte Pereira, nascido em Lisboa, criado em Marvila. O pai abandonou a família quando ele tinha 5 anos. A mãe criou-o a ele e a irmã sozinha, trabalhando como enfermeira, sem registro criminal. Crédito frágil. Dívida total cerca de 180 mil euros. Catarina folheou as páginas. A maior parte eram despesas médicas. Tratamentos da Sara em unidades privadas, medicamentos não comparticipados, terapias prolongadas depois de esgotadas as opções do serviço público. Depois da morte de Sara Duarte, vendera a casa para pagar parte da dívida. Ele e Inês viviam agora num pequeno apartamento de um quarto nos arredores de Lisboa. Pagava cerca de 900 euros de renda por mês e ganhava aproximadamente 2.800 euros mensais com trabalhos de carpintaria. Depois da renda das prestações da comida e da creche da Inês, sobravam-lhe talvez 300 euros. Mas não foi isso que fez o sangue de Catarina gelar. Foi a secção profissional. Nos últimos 3 anos, Duarte candidatara-se a 23 empresas de construção e carpintaria, grandes firmas, empresas estabelecidas locais com salários fixos e benefícios. Fora chamado para 12 entrevistas. Recebera 3 propostas. Todas foram retiradas no prazo de 72 horas. Catarina leu os e-mails. Diziam todos a mesma coisa com palavras ligeiramente diferentes. Após nova avaliação, decidimos seguir noutra direção. Restrições orçamentais obrigam-nos a adiar esta posição. Encontramos um candidato com um perfil mais adequado à cultura da empresa. Perfil adequado. Aquela expressão deu vontade a Catarina de partir algo. Continuou a ler. Duarte tinha referências excelentes, um portfólio que demonstrava talento extraordinário.
Tinha restaurado casas históricas, construído móveis por medida dignos de galerias de arte. Uma das suas peças fora até exibida numa mostra local. Mas nada disso importava, porque Duarte Pereira não tinha licenciatura. Aprendera o ofício com o tio em obras desde os 16 anos para ajudar a mãe a pagar as contas. Não podia dar-se ao luxo de parar 4 anos para estudar. Tinha de trabalhar. E de alguma forma isso tornava-o pouco profissional aos olhos daquelas empresas. Catarina deteve-se numa fotografia no dossiê. Duarte e Sara no dia do casamento. Jovens felizes sem saber o que o futuro lhes reservava. Pareciam tão jovens, tão felizes. Não faziam ideia do que estava para vir. Catarina pensou em Duarte a empurrar Inês no baloiço, a preparar-lhe o pequeno almoço, a ajudá-la com os trabalhos de casa, a trabalhar 12 horas por dia e a chegar a casa exausto para a deitar, carregando o peso de cerca de 180 mil euros de dívidas acumuladas, na tentativa de salvar a vida da mulher, ouvindo repetidamente que não era suficientemente bom. Catarina fechou o dossiê. Pegou no telemóvel e ligou ao responsável pela área de desenvolvimento do Grupo Moraes. Ricardo, vou criar um novo departamento Preservação Histórica e Restauro Personalizado. Quero integrar verdadeiro artesanato nos nossos edifícios. Trabalho real, não o lixo produzido em série que temos usado. A voz do outro lado soou confusa. Catarina, isso vai ser caro. O conselho trabalha para mim. Reúna-os para uma reunião na sexta-feira. Vou fazer algumas mudanças. Desligou antes que ele pudesse responder. Depois conduziu a cadeira de rodas até ao closet e puxou uma caixa que não abria há 5 anos. Lá dentro estavam as coisas de Tomás, o relógio, os óculos de leitura, um álbum de fotografias. Abriu-o, página após página de memórias. O casamento Tiago em Bebé, férias em família que ela encurtara por causa de viagens de trabalho, o sorriso de Tomás a ficar mais tenso em cada fotografia com o passar dos anos. Havia uma foto perto do fim. A formatura do ensino secundário de Tiago. Catarina não aparecia nela. Estava em Chicago a fechar um negócio. Tomás e Tiago estavam lado a lado, nenhum a sorrir. Aquele foi o início do fim. O momento em que a família deixou de esperar que ela aparecesse. 2 anos depois daquela fotografia, Tomás pedira o divórcio. Catarina convencera-o a não avançar, prometera mudar, trabalhar menos, estar presente. Na altura, falara a sério. Mas 3 meses depois, estava de volta a dias de 18 horas a escolher reuniões do conselho em vez de jantares a tudo aquilo que prometera deixar. Depois veio o acidente. Tomás morreu. E Tiago mal voltou a falar com ela desde então. Falhei convosco, sussurrou Catarina para a fotografia. Falhei com os dois. Mas talvez não tivesse de continuar a falhar. Talvez pudesse fazer algo certo pelo menos uma vez. Às 2 da tarde, a campainha tocou. Catarina foi até a porta com a cadeira de rodas e abriu-a. Duarte estava ali de calças de ganga limpas e uma camisa abotoada gasta na gola. Inês usava um vestido amarelo e segurava a mão do pai. Entrem, disse Catarina. Por favor. Entraram. Os olhos de Inês arregalaram-se. Uau! Murmurou. Parece um castelo. A penthouse ocupava todo o último andar. Janelas do chão ao teto davam para a cidade e o rio Tejo. Arte original nas paredes. Um piano de cauda num canto. Tudo caro, tudo perfeito, tudo vazio. Inês, gostarias de experimentar o piano? Perguntou Catarina. Inês olhou para Duarte. Posso, claro. Só com cuidado nas teclas. Inês correu para o piano e começou a carregar nas teclas ao acaso, encantada com cada som. Catarina conduziu Duarte até a zona de estar. Café sim, obrigado. Margarida preparara tudo, café acabado de fazer, pastelaria, tudo disposto sobre a mesa de vidro. Sentaram-se. Catarina na cadeira de rodas. Duarte na ponta do sofá com o ar de quem podia fugir a qualquer momento. Vou ser direta, disse Catarina. Investiguei o seu passado. O rosto de Duarte ficou cuidadosamente neutro.
Compreendo. Vi o seu trabalho, o seu portfólio, as suas referências. É extraordinariamente talentoso. Obrigado. E vi também que foi recusado em 23 empregos. O maxilar de Duarte cerrou-se. Sim, é verdade. Sabe por quê? Porque não tenho licenciatura. Porque não me encaixo na cultura deles. Porque tenho de pedir dispensa quando a Inês fica doente. Porque eu não... Interrompeu-se. Porque o sistema foi feito para afastar pessoas como o Duarte, concluiu Catarina. Pessoas que aprenderam pela experiência e não em escolas caras. Pessoas com responsabilidades familiares. Pessoas sem contactos. Duarte não disse nada. Vou criar uma nova divisão no Grupo Moraes Preservação Histórica e Restauro Personalizado. Preciso de alguém para a liderar. Alguém que entenda o valor do trabalho manual. Alguém que respeite a história dos edifícios e saiba torná-los funcionais para a vida moderna. Duarte já abanava a cabeça antes de ela terminar. Senhora Moraes. Catarina. Catarina, agradeço muito de verdade, mas não posso aceitar caridade. Não é caridade. É uma proposta de trabalho. Nem sequer sabe se consigo trabalhar num ambiente corporativo. Sou carpinteiro. Trabalho com as mãos. Nunca geri um departamento nem orçamentos. Ou então geriu o seu próprio negócio durante 3 anos. Geriu as suas finanças. Concluiu projetos dentro do prazo e abaixo do orçamento. Tem competências que muitos licenciados em gestão nunca terão, porque aprendeu a fazer, não apenas a estudar. Catarina inclinou-se para a frente. Eu vi o seu trabalho. Olhei mesmo para ele, disse Catarina. O Duarte não é apenas habilidoso, é um artista. A restauração que fez naquela casa histórica em Lisboa, no bairro Antigo, eu vi as fotografias. Não se limitou a reparar a escada. Estudou as técnicas originais de carpintaria. Procurou madeira da mesma época. Recriou molduras que não existiam há mais de 100 anos. A expressão de Duarte suavizou-se ligeiramente. Foi um dos meus projetos preferidos. E isso mostra exatamente o que eu procuro, continuou Catarina. Alguém que se importe. Alguém que veja os edifícios como algo mais do que simples estruturas. Alguém que compreenda que o trabalho importa. Mas eu continuo sem ter licenciatura, disse Duarte. Nem eu tinha quando comecei, respondeu Catarina sorrindo. Durante anos frequentei aulas à noite enquanto trabalhava a tempo inteiro. Só terminei o curso aos 35. O diploma não me tornou boa nos negócios. O trabalho é que o fez. Ela tirou uma pasta e colocou-a nas mãos dele. Esta é a minha proposta. Diretor de Preservação Histórica e Restauro Personalizado. Salário de 8.500 euros por mês. Seguro de saúde completo. Fim das dívidas médicas. Fundo de educação para a Inês. Terá uma equipa para gerir um orçamento e recursos reais para fazer trabalho a sério. Duarte abriu a pasta com as mãos a tremer. Leu em silêncio. Isto é demasiado. É justo. Veja o valor de mercado para cargos semelhantes. Mas mal me conhece. Conheço o suficiente, disse Catarina com firmeza. Sei que apareceu para ajudar uma desconhecida no Natal. Sei que cria a sua filha sozinho enquanto carrega uma dívida que esmagaria a maioria das pessoas. Sei que foi rejeitado 23 vezes e continuou a tentar. Isso é caráter Duarte. É isso que eu contrato. E se for apenas um período experimental? Perguntou ele. E se eu não for bom nisto, então resolvemos juntos. Mas não acho que vá falhar. Acho que é exatamente o que o Grupo Moraes precisa. Duarte ficou em silêncio durante muito tempo. Catarina via a batalha no rosto dele, orgulho contra a necessidade, medo contra a esperança. Por quê? Perguntou por fim. Por que está mesmo a fazer isto? Catarina olhou para Inês, que continuava a tocar no piano do outro lado da sala feliz. Porque ontem à noite a sua filha disse-me que ninguém devia estar sozinho no Natal. E ela tinha razão. Ela viu-me. Viu-me de verdade. E vocês ficaram. Não tinham de ficar, mas ficaram. Catarina encontrou o olhar de Duarte. Passei 5 anos sozinha.
5 anos a desejar ter feito escolhas diferentes, a desejar ter colocado pessoas acima do lucro, a desejar ter estado presente para o meu filho em vez de correr sempre atrás do próximo negócio. A voz quebrou. Não posso recuperar esses anos, mas talvez possa fazer algo certo agora. Talvez possa dar a alguém uma oportunidade justa quando o mundo continua a fechar-lhe portas. Talvez possa usar aquilo que construí para algo que realmente importe. Ela estendeu a mão e segurou a dele. Isto não é caridade, Duarte. É eu tentar ser melhor. Tentar fazer o que o Tomás teria querido, o que o meu filho precisou que eu fizesse há anos. Os olhos de Duarte estavam úmidos. Não sei o que dizer. Diga que sim, respondeu Catarina em voz baixa. Por favor. Inês apareceu ao lado deles puxando a manga do pai. Papá, por que estás a chorar? Duarte puxou a filha para o colo. São lágrimas de alegria, querida. Inês olhou para Catarina. A senhora deixou o papá feliz. Espero que sim. Inês lançou os braços ao pescoço de Catarina. Obrigada por ser boa conosco. Catarina abraçou-a, respirando novamente, o cheiro a shampoo de morango. Aquela criança que entrara na sua vida e mudara tudo. Não, querida. Obrigada a ti. Duarte limpou os olhos. Olhou outra vez para a pasta, depois para Catarina. Está bem, disse. Sim, aceito. Mas tenho uma condição. Qual quero merecer isto? A sério. Se eu errar, se não for capaz de fazer o trabalho, tem de me dizer. Não me mantenha por pena. Combinado. Mas não vai errar. Como sabe, Catarina sorriu. Porque se importa. E isso já é metade da batalha. Ficaram mais 1 hora a conversar sobre o cargo, sobre a escola da Inês, sobre os edifícios históricos do Grupo Moraes, que precisavam de restauro. Quando finalmente se levantaram para sair, Duarte hesitou. Catarina, ainda não percebo bem por que está a fazer isto. A verdadeira razão. Catarina olhou para ele durante um longo momento. Porque 72 anos é tempo demais para perceber que o dinheiro não compra o tempo perdido. Que o sucesso não vale nada se não houver com quem partilhá-lo. Que passei a vida inteira a construir um império e me esqueci de construir uma família. Ela fez um gesto em torno da penthouse vazia. Tudo isto não significa nada. Mas ontem à noite, sentada consigo e com a Inês a conversar, a rir, a sentir-me ligada a algo outra vez. Isso significou tudo. Duarte assentiu lentamente. Compreendo. Compreende mesmo, sim. Depois de a Sara morrer, percebi a mesma coisa. Nada do que possuíamos importava. O único valor era o tempo que tivemos juntos. Eu daria tudo o que tenho por mais 1 hora com ela. Ficaram em silêncio 2 pessoas que aprenderam a mesma lição difícil através de perdas diferentes. Começa na segunda-feira, disse Catarina. Venha ao escritório. Apresento-o à equipa, concluiu Catarina. Na segunda-feira, Duarte sorriu. Estarei lá. Ao despedirem-se, Catarina observou-os da janela. Viu Duarte ajoelhar-se para ficar à altura de Inês no passeio, abraçá-la com força, vê-la saltar de alegria. Catarina pousou a mão no vidro frio. Vê isto, Tomás sussurrou. Desta vez vou fazer tudo certo. Segunda-feira de manhã, 8h45, sede do Grupo Moraes. Duarte estava diante do edifício de vidro tentando acalmar o coração acelerado. Vestia o único fato que tinha o mesmo que usara no funeral de Sara. Ainda lhe servia por pouco. Inês tinha lhe dado um beijo de despedida naquela manhã. Vai ser incrível, papá. A avó Catarina escolheu-te porque és o melhor. Ele esperava que ela tivesse razão. No átrio tudo era mármore e metal polido. Pessoas de fato caro passavam com pastas e expressões importantes. Ninguém reparou nele. Duarte apanhou o elevador para o 15º do piso. Escritórios executivos. Quando as portas se abriram, Catarina estava à espera não na cadeira de rodas, mas de pé apoiada numa bengala. Dava para ver o esforço. Bom dia, Duarte. Catarina. Está de pé. Há dias melhores e dias piores.
Hoje é um dia bom, disse ela sorrindo. Venha, vou apresentá-lo à equipa. Conduziu-o por um corredor. A bengala marcava o ritmo no chão a cada passo. Pararam numa sala de reuniões. Lá dentro, 6 pessoas sentavam-se à volta de uma mesa longa. Todas levantaram o olhar quando Catarina e Duarte entraram. Pessoal, este é o Duarte Pereira. Vai liderar a nossa nova divisão de preservação histórica e restauro personalizado. Silêncio. Um homem à cabeceira da mesa falou primeiro. Fim dos 50, cabelo grisalho, fato caro. Tudo nele exalava dinheiro antigo. Ricardo Almeida, diretor financeiro. Não se levantou. Não estendeu a mão. Quando diz liderar a divisão Catarina, o que quer exatamente dizer? Quero dizer exatamente isso. O Duarte será o diretor. Terá autoridade total sobre os projetos de restauro, alocação de orçamento e formação de equipa. Formação de equipa. O sorriso de Ricardo não chegou aos olhos. E que qualificações tem o senhor Pereira para este cargo? 15 anos de experiência prática em carpintaria e restauro. Mas sem licenciatura, sem experiência corporativa, sem formação em gestão. A voz de Catarina ficou fria. Ele tem experiência do mundo real, Ricardo. Daquela que não se aprende numa sala de aula. Experiência do mundo real. Repetiu Ricardo olhando pela primeira vez para Duarte. Diga-me, senhor Pereira já geriu um orçamento de vários milhões. A boca de Duarte secou. Não, senhor. Já supervisionou uma equipa com mais de 3 pessoas. Não. Já trabalhou com arquitetos engenheiros. Comissões de planeamento urbano. Trabalhei com empreiteiros. Não foi isso que perguntei. Catarina avançou um passo. Ricardo chega. É Catarina, com todo o respeito. Está a pedir-nos que confiemos um orçamento de 6 dígitos a alguém sem experiência relevante, alguém que mal conhecemos. Eu conheço-o. E isso basta. Basta mesmo? Ou está a tomar decisões emocionais porque está? Porque estou o quê? Os nós dos dedos de Catarina ficaram brancos na bengala. Diga. Ricardo levantou-se. Porque está sozinha. Porque um homem e a filha lhe cantaram uma canção no Natal. E agora a Catarina está a tentar adotá-los. A sala ficou em silêncio. Duarte sentiu o rosto arder. Quis defender-se e explicar que era capaz, mas a garganta fechou-se. Do outro lado da mesa, falou uma mulher no fim dos 40, fato impecável, olhar afiado. Margarida Souza, diretora de desenvolvimento. Sabe sequer o que este cargo implica. Catarina começou a explicar. Vou ser mais específica, interrompeu Margarida. Vai gerir projetos de milhões. Um erro pode custar à empresa, pode custar empregos. Consegue lidar com essa pressão? Eu acho que sim. Acha? Ricardo soltou uma risada curta. Muito tranquilizador. Chega! A voz de Catarina cortou o ar. Todos vocês, a reunião terminou. Catarina, eu começou. Margarida. Agora. Foram saindo lentamente. Ricardo parou a porta. Está a cometer um erro. O conselho não vai aprovar isto. O conselho trabalha para mim. Por quanto tempo a voz de Ricardo baixou? A Catarina não está bem. Toda a gente vê isso. Talvez seja a hora de deixar outros tomarem estas decisões. Saiu antes que ela pudesse responder. Catarina ficou ali respirando com dificuldade. A mão tremia na bengala. Catarina disse Duarte em voz baixa. Talvez ele tenha razão. Talvez eu não seja. Não interrompeu ela, virando-se para ele. Nem pense em deixar que eles o façam duvidar de si, mas eles têm um ponto. Eu não tenho experiência com. Eles estão com medo, disse Catarina, sentando-se pesadamente numa cadeira. O Ricardo quer afastar-me. Espera anos que eu mostre fraqueza. E a Margarida é brilhante, mas só respeita credenciais, não capacidade. Catarina passou a mão pelo rosto cansada. Talvez eu devesse recuar. Não quero causar problemas. Não. Catarina fitou-o com intensidade. É exatamente disto que esta empresa precisa. Alguém que se preocupe com o trabalho, não com a política.
Alguém que veja pessoas não apenas margens de lucro. Ela estendeu a mão e segurou a dele. Eu acredito em si, Duarte. Consegue acreditar em si próprio. Duarte pensou em Inês nas contas médicas que finalmente seriam pagas numa vida estável para a filha, em provar que era mais do que um carpinteiro sem diploma. Sim, disse. Posso tentar. Então basta. Catarina assentiu. Vamos provar que eles estão errados juntos. A porta abriu-se. Uma jovem espreitou para dentro pouco mais de 20 anos, sorriso nervoso. Senhor Pereira, sou a Jennifer. Serei a sua assistente. A Catarina pediu-me para o levar ao seu gabinete. Duarte seguiu-a pelo corredor. Ela lançava-lhe olhares de lado. Só queria dizer uma coisa, disse Jennifer em voz baixa. Acho incrível o que está a fazer. O meu pai é canalizador. Nunca foi para a universidade, mas é a pessoa mais inteligente que conheço. Obrigado. Algumas pessoas aqui não entendem isso. Acham que se não frequentou as escolas certas, não pode ser competente. Eu não concordo. Ela parou diante de uma porta. É aqui. Duarte entrou. Um gabinete de canto, janelas amplas, uma secretária maior do que a mesa da cozinha do seu apartamento. Estarei mesmo ali fora se precisar de alguma coisa, disse Jennifer antes de sair. Quando ficou sozinho, Duarte parou no meio da sala. O pânico começou a subir-lhe ao peito. O que estava ele ali a fazer era carpinteiro. Consertava armários, fazia estantes. Não pertencia a um gabinete com vista sobre a cidade. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Inês: amo-te, papá. És o melhor. A avó Catarina disse que acredita em ti e eu também. Duarte sorriu e respondeu: também te amo, meu amor. Vejo-te logo à noite. Ele conseguia. Tinha de conseguir. Pela Inês, pela Catarina, por todos os que alguma vez ouviram que não eram suficientes. Sentou-se a secretária e abriu o dossiê que Catarina lhe deixara. Primeiro projeto restauro do edifício Moraes. A sede original construída em 1892, vazia há 10 anos. Danos estruturais. Elevado valor patrimonial. Orçamento 2. 4 milhões de euros. Duarte pegou no caderno e começou a tomar notas. Ia provar que estavam errados. Todos eles. 3 dias depois, Duarte apresentou a sua primeira proposta ao conselho. Trabalhara 16 horas por dia, pesquisara tudo sobre o edifício, falara com historiadores, estudara plantas antigas, criara um plano que respeitava o patrimônio enquanto tornava o espaço acessível e funcional para os tempos modernos. Agora, estava em pé à frente da sala de reuniões com o portátil aberto e um monte de documentos encarando 12 pessoas que não o queriam ali. Catarina sentava-se à cabeceira da mesa na cadeira de rodas, colocada de forma bem visível. Senhor Pereira, disse Ricardo, faça favor. As mãos de Duarte suavam. Limpou-as discretamente nas calças e começou. O edifício Moraes foi construído em 1892, recorrendo à alvenaria tradicional e estruturas de madeira. É um dos poucos exemplos remanescentes de arquitetura histórica do final do século XIX em Lisboa. A voz tremeu-lhe. Limpou a garganta e prosseguiu. O edifício está vazio há 10 anos porque as propostas anteriores previam a demolição total do interior e a reconstrução. Isso apaga a história. Isso não é restauro. É destruição. Mudou para o primeiro slide. A minha proposta preserva a estrutura original e integra sistemas modernos de forma discreta. Eis como. Senhor Pereira, interrompeu Ricardo. Qual é o prazo? 8 meses. 8 meses, Ricardo riu-se. A última estimativa era de 18. Essa estimativa previa demolição e reconstrução. Isto é restauro. É um processo diferente. E o orçamento 4 milhões de euros. O mesmo já aprovado. Como pode ter tanta certeza? Já trabalhou em projetos desta dimensão. Duarte sentiu o rosto aquecer. Não, mas consultei engenheiros e empreiteiros com essa experiência. Estes números são realistas.
Margarida interveio. E as licenças? A preservação patrimonial exige a aprovação de várias entidades. Considerou esses atrasos? Sim. Já iniciei o processo de licenciamento mesmo sem aprovação formal do conselho. As sobrancelhas dela ergueram-se. Isso é presunçoso. Estava a tentar ganhar tempo. Ou não compreende os protocolos corporativos. A bengala de Catarina bateu no chão. Deixem-no terminar. Duarte continuou, mas sentia a resistência no ar. Não estavam a ouvir as ideias. Procuravam falhas. Quando acabou, instalou-se o silêncio. Então Ricardo falou: Isto é trabalho amador. Sem ofensa, Sr. Pereira, mas está claramente acima da sua capacidade. Discordo, disse Catarina com firmeza. Claro que discorda, respondeu Ricardo. Mas o resto de nós vê a realidade. Ricardo olhou em redor da mesa. Proponho que adiemos este projeto até o Sr. Pereira obter mais formação, talvez trabalhando sob a supervisão da Margarida durante 6 meses. Não. A voz de Catarina era aço puro. O Duarte está qualificado. Este plano é sólido. Estou a aprová-lo. Não pode simplesmente posso. Catarina interrompeu. Esta é a minha empresa. Não por muito mais tempo se continuar a tomar decisões imprudentes. A sala ficou em silêncio absoluto. Ricardo percebeu o que acabara de dizer. Catarina, eu não quis. Quis, sim. Catarina levantou-se apoiando-se na bengala. Está a desafiar a minha autoridade outra vez. Portanto, sejamos claros. O Duarte Pereira tem a minha total confiança. Este projeto avança exatamente como foi proposto. Quem tiver um problema com isso pode apresentar a demissão. Ela percorreu a mesa com o olhar. Alguém? Ninguém se mexeu. Ótimo. Reunião encerrada. As pessoas começaram a sair. Ricardo ficou para trás, o rosto carregado. Está a cometer um erro, disse ele a Catarina. Então é um erro meu para cometer. Quando todos saíram, Duarte deixou-se cair numa cadeira. Desculpe, disse. Tornei tudo pior. Não. Fizeste tudo bem. O problema são eles, não tu. Eles acham que eu não consigo fazer isto. Estão errados. Duarte olhou para ela. E se não estiverem? E se eu falhar? Catarina aproximou-se com a cadeira. Então falhas. E tentas outra vez. É assim que funciona. Ninguém começa perfeito, Duarte. Eu não comecei. O Tomás não começou. O Tiago certamente não. Sorriu com tristeza. A diferença é que eu tive pessoas que acreditaram em mim, que me deram oportunidades. Tu não tiveste isso, até agora, porque acredita tanto em mim, porque vejo-me em ti. Há 30 anos eu estava exatamente onde está, sem credenciais, apenas talento e determinação, e pessoas a dizerem-me que eu não era capaz. Apertou-lhe a mão. Eu provei que estavam erradas. Tu também vais provar. Nessa noite, Duarte voltou ao pequeno apartamento. Inês estava à mesa da cozinha, a fazer os trabalhos de casa com a senhora Rodrigues, do lado ao lado, a tomar conta dela. Papai Inês levantou-se de um salto e abraçou-o. Como foi o trabalho desafiante? Construíste alguma coisa? Ainda não. Ainda estamos a planear. Inês franziu a testa. Por que estás triste? Não estou triste, só cansado. Estás triste? Eu sei. Ela puxou-o para o sofá. Diz-me o que se passa. Duarte sentou-se. A senhora Rodrigues recolheu discretamente as coisas e saiu dando-lhes privacidade. Algumas pessoas no trabalho acham que eu não consigo fazer o meu trabalho, admitiu ele. Por quê? Porque não fui para a universidade. Porque sou diferente deles. Inês ficou em silêncio por um momento. Isso é parvo, disse. Apesar de tudo, Duarte sorriu. É, pois é. A avó Catarina escolheu-te. Ela é muito inteligente. Portanto, eles estão errados. Espero que sim, querida. Inês subiu-lhe para o colo. A mamã costumava dizer uma coisa, lembras-te? O que ela dizia? Não deixes que o medo dos outros te torne pequeno. Lembras-te? Ela dizia isso sempre.
A garganta de Duarte apertou-se. Sara dizia aquilo quando lidava com pais difíceis na escola, crianças que precisavam de ajuda, mas cujos pais tinham orgulho a mais para aceitar. Dizia assim: então não sejas pequeno, papá. Sê grande. Mostra-lhes que és bom no teu trabalho. Duarte abraçou a filha com força. Quando é que ficaste tão sábia, nasci sábia? Foste tu que disseste. Acho que fui. Ficaram os dois no sofá juntos contra o mundo, como tinham estado durante 2 anos. O telemóvel de Duarte vibrou. Uma mensagem de Catarina. Não lhes ligues. Vais mudar tudo. Confia em mim. Ele respondeu. Obrigado por tudo. A resposta veio imediatamente. Agradece a ti próprio. És tu que estás a fazer o trabalho. Nos 4 meses seguintes, Duarte mergulhou de corpo e alma no restauro do edifício Moraes. Contratou equipas, geriu prazos, lidou com licenças, inspeções e centenas de problemas inesperados. E fez algo novo. Criou um programa de aprendizagem. Contactou centros comunitários em bairros de baixos rendimentos. Encontrou jovens que queriam aprender ofícios, mas não tinham meios para a formação formal. Levou-os para a obra do edifício Moraes, ensinou carpintaria, técnicas de restauro em alvenaria, pagou salários justos, deu-lhes experiência real. Um dos aprendizes era um jovem de 19 anos chamado Marcos. Tinha abandonado a escola secundária quando a mãe adoeceu e trabalhava em empregos precários desde então. Por que faz isto? Perguntou um dia enquanto Duarte lhe mostrava como restaurar molduras de estuque originais. Fazer o quê? Ensinar-nos, pagar-nos, dar-nos uma oportunidade. Duarte fez uma pausa. Porque alguém me deu uma oportunidade quando eu não a merecia, quando todos disseram não. E isso mudou a minha vida. A senhora Moraes, sim. Ela viu em mim algo que mais ninguém viu. Agora quero fazer o mesmo. Marcos assentiu devagar. A minha mãe diz que há 2 tipos de pessoas: as que recebem ajuda e esquecem, e as que recebem ajuda e se lembram. O senhor é do segundo tipo. Tento ser. O trabalho avançava mais depressa do que qualquer um esperava. A experiência prática de Duarte permitia-lhe resolver problemas que nem os engenheiros conseguiam. Quando surgiam questões estruturais, não precisava de chamar consultores. Ele sabia como aqueles edifícios antigos funcionavam. Ao 4º mês, estavam adiantados no calendário e abaixo do orçamento. Numa tarde, Margarida apareceu no estaleiro. Caminhou pelo espaço com o fato de designer e o capacete de segurança, os lábios cerrados numa linha fina. Tenho de admitir, disse ela. Não achei que fosse conseguir. E agora está a fazer melhor do que eu esperava. Acrescentou olhando em redor. O programa de aprendizagem é interessante. Pouco convencional, mas está a funcionar. Está sim. Ela estendeu a mão. Devo-lhe um pedido de desculpas. Julguei-o antes de saber do que era capaz. Duarte apertou-lhe a mão. Obrigado. Isso significa muito. Não deixe que isso lhe suba à cabeça, disse ela. Ainda tem 4 meses para terminar. Muito tempo para estragar tudo. Mas sorriu ao dizer aquilo. Nem todos mudaram de opinião. Ricardo continuava hostil. Questionava cada decisão, exigia relatórios adicionais. Procurava qualquer desculpa para provar que Duarte não estava à altura do cargo. Um dia, apareceu no estaleiro sem aviso prévio. Senhor Pereira, venha comigo. Entraram no edifício. O interior começava a ganhar forma: paredes originais de tijolo, à vista vigas de madeira, restauradas sistemas modernos, integrados com cuidado para preservar o caráter histórico. Fez um bom trabalho, disse Ricardo. Melhor do que eu esperava. Obrigado. Mas há um problema. O estômago de Duarte afundou-se. Que problema? A Catarina. Está pior. Pior como a saúde dela. Desmaiou na semana passada. Passou 2 noites no hospital. Não quis que ninguém soubesse. Ricardo fixou-o. Ela está a esforçar-se demais a tentar provar que ainda consegue dirigir esta empresa.
Ela consegue, disse Duarte. Ela tem 72 anos. Sofreu um acidente grave. Precisa de descansar, não de travar batalhas por decisões de contratação. Isto é sobre a Catarina ou sobre o senhor querer o controlo? A expressão de Ricardo endureceu. Cuidado, senhor Pereira. Está aqui por causa dela. Quando ela se for, não terá proteção nenhuma. Isso é uma ameaça. É a realidade. Ricardo deu um passo em frente. A Catarina está a gastar a pouca energia que lhe resta a defendê-lo. Cada dia em que enfrenta o conselho por sua causa é um dia em que não cuida da própria saúde. Saia. Pense nisso. A saúde dela ou a sua carreira. A escolha é sua. Ricardo foi-se embora. Duarte ficou sozinho no edifício que estava a trazer de volta à vida e sentiu tudo a desmoronar. Duarte conduziu diretamente até a penthouse de Catarina. Ela abriu a porta com um ar exausto. O rosto estava pálido. A bengala tremia-lhe na mão. Duarte, o que se passa? Porque não me disse que esteve no hospital? A expressão dela vacilou. O Ricardo contou-lhe. Disse que desmaiou, que está a forçar-se demais a defender-me. Entre. Sentaram-se na sala. O mesmo espaço onde ela lhe oferecera o emprego 6 meses antes. Tudo tinha mudado desde então. É verdade, disse Catarina. Desmaiei. Tensão baixa, exaustão. O médico disse que preciso de reduzir o estresse. Então deixe-me demitir-me. Não. Catarina, ouça. Não ouça você. A voz dela era firme, apesar da fraqueza física. O Ricardo está a manipulá-lo. Quer que você saia para poder assumir o controle da empresa. A sua demissão não me ajudaria. Matava-me. Como pode dizer isso? Porque pela primeira vez em 5 anos tenho uma razão para me levantar de manhã. Os olhos de Catarina estavam em chamas. Você e a Inês deram-me isso. Este projeto deu-me isso. Ver-lhe provar que todos estavam errados, deu-me isso. Inclinou-se para a frente. Se passar os meus últimos dias deitada numa cama a descansar, a não lutar por nada, morro na mesma. Pelo menos assim morro a lutar por algo que importa. Não fale assim. Por quê? É verdade. Tenho 72 anos. Tive um acidente enorme. Estou a viver tempo emprestado. Ela sorriu com tristeza. Mas é bom tempo, Duarte. Melhor do que os 5 anos antes de entrar na minha vida. Eu não posso ser a razão. Você não é a razão. É a solução. O Ricardo é a razão. A resistência do conselho é a razão. As pessoas que não aceitam mudanças são a razão. Ela segurou-lhe a mão. Não deixe que eles ganhem, por favor. Duarte ficou em silêncio, dividido entre proteger Catarina e proteger-se a si próprio. E se eu não valer a pena, disse por fim. E se estiver a sacrificar a sua saúde por alguém que vai falhar de qualquer forma, você não vai falhar. Não pode saber isso. Sei sim. Porque o observei durante 6 meses. Eu vi-o trabalhar dias de 16 horas. Vi-o orientar aqueles aprendizes com mais paciência do que qualquer pessoa da minha equipa demonstra com os seus subordinados diretos. Vi-o resolver problemas que engenheiros com doutoramentos não conseguiram resolver. Ela apertou-lhe a mão. Você não vai falhar, Duarte. Vai ter sucesso e vai mudar esta indústria. Vai mostrar a todos que o talento vem do trabalho árduo e da paixão, não de diplomas caros. E se eu morrer a fazer isto? Catarina ficou em silêncio por um longo momento. Então morro feliz a lutar por algo real com pessoas de quem gosto. Isso é mais do que tive durante muito tempo. O telemóvel de Duarte tocou. Era a creche da Inês. Senhor Pereira, a Inês está com febre. Pode vir buscá-la. Vou já? Ele levantou-se. Tenho de ir. Claro! A Inês está bem. É só febre. Vai ficar bem. Catarina também se levantou, apoiando-se na bengala. Duarte, pense no que eu disse. Por favor, não se demita. Não deixe o Ricardo ganhar. Vou pensar. Ele foi buscar a Inês e levou-a para casa. Ela estava a arder em febre quase 39 depois. Deu-lhe o medicamento, deitou-a na cama e sentou-se ao lado segurando uma compressa fria na testa dela. Pai, murmurou ela.
Conta-me sobre a mamã. O que queres saber, querida? Ela era corajosa. A pessoa mais corajosa que eu conheci, mesmo quando estava doente. A garganta de Duarte apertou-se, sobretudo ao lembrar-se de quando ela estava doente. Os olhos febris de Inês ergueram-se para ele. A avó Catarina também está doente. Ela é corajosa, é. Muito corajosa. Então tu também tens de ser corajoso, como elas. Estou a tentar amor. Tenta mais. Os olhos de Inês fecharam-se devagar. A mamã ia querer que fosses corajoso. Duarte passou a noite inteira sentado ali, a vê-la dormir, a pensar em coragem e sacrifício, e no que significava lutar por algo maior do que nós próprios. De manhã, a febre tinha baixado. Inês acordou a pedir panquecas. Duarte fez o pequeno almoço, preparou-a para a escola e tomou uma decisão. Ligou a Catarina. Não me vou demitir. Do outro lado, ouviu-a soltar o ar aliviada. Obrigada. Mas tem de me prometer uma coisa. O que vai cuidar de si a sério? Consultas médicas, descanso quando for preciso. Nada de colapsar outra vez. Combinado. E Catarina, vou terminar este edifício. Vou torná-lo perfeito para si. Para nós, corrigiu ela. Somos uma equipa. Somos, sim. 2 meses depois, o edifício Morrison estava concluído. A transformação era impressionante. As paredes originais de tijolo restauradas, os soalhos de madeira devolvidos à glória de 1892. Sistemas modernos escondidos por intervenções cuidadosas. E mais importante ainda, rampas totalmente acessíveis, que pareciam sempre ter estado ali. Elevadores disfarçados como antigos poços de serviço, portas largas, casas de banho acessíveis, história e inclusão a funcionar em conjunto. A grande reabertura foi marcada para 23 de novembro, na véspera do feriado de Ação de Graças, celebrado ali como um grande evento institucional. Catarina insistiu em estar presente. Tinha entrado e saído do hospital mais 2 vezes, mas nada a impediria de ir. Duarte chegou cedo nessa manhã. O edifício brilhava sob a luz suave do outono. Esperavam-se cerca de 500 pessoas responsáveis municipais, membros do Patrimônio Histórico Imprensa. A Joana encontrou-o no átrio principal. Senhor Pereira, há alguém aqui para o ver. Um homem deu um passo em frente. Final dos 40, fato caro. Os mesmos olhos de Catarina. Deve ser o Duarte. Sou o Tiago Moraes, o filho da Catarina. Apertaram as mãos. Tiago olhou em redor com uma expressão difícil de decifrar. É lindo, disse por fim. A minha mãe falou-me disto, mas eu não acreditava. Ela fez a maior parte do trabalho, disse Duarte. Eu apenas executei a visão dela. Não é isso que ela diz. Diz que lhe salvou a vida. Duarte não soube o que responder. Vim pedir desculpa, continuou Tiago. Não estive presente para a minha mãe durante anos. E você esteve. Você e a sua filha. Deu-lhe algo que eu não consegui. Nós só deixe-me acabar, a voz de Tiago falhou. Fui egoísta. Culpei-a por não estar presente quando eu era pequeno. Então castiguei-a, afastando-me. Mesmo depois de o meu pai morrer, mesmo depois do acidente dela, convenci-me de que ela não precisava de mim. Limpou os olhos. Mas precisava. E eu não estive lá. Você esteve. Antes que Duarte pudesse responder, Catarina chegou. Não estava na cadeira de rodas. Caminhava devagar, mas firme, apoiada na bengala. Usava um vestido azul e parecia mais viva do que Duarte alguma vez a tinha visto. Ao seu lado, segurando-lhe do braço, estava Inês. Pai Inês correu para ele. Olha, a avó Catarina caminhou desde o carro. Catarina sorriu-lhe. Queria entrar neste edifício pelos meus próprios pés. Tiago deu um passo em frente. Olá, mãe. Catarina parou. Tiago. O que estás a fazer aqui? Vim ver o teu edifício. E pedir desculpa. Mãe e filho ficaram a olhar um para o outro com anos de dor e distância entre eles.
Anos de dor e distância entre eles. Então, Catarina abriu os braços. Vem cá. Tiago atravessou o espaço em 3 passos e abraçou a mãe. Ambos choravam. Duarte virou-se para lhes dar privacidade. Inês enfiou a mão na dele. Vês? Sussurrou. Eu disse que tudo ia ficar bem. Tinhas razão, querida. A cerimônia começou ao meio-dia. 500 pessoas encheram o edifício restaurado. O presidente da Câmara falou. O responsável pelo patrimônio histórico falou. Depois, Catarina subiu ao púlpito. Duarte tentou ajudá-la a levantar-se, mas ela fez-lhe sinal para parar. Agarrou a bengala e ficou de pé sozinha. Há 30 anos começou a construir o Grupo Moraes do nada. Um imóvel, um sonho, uma mulher a quem diziam que não conseguiria porque era nova demais, mulher demais, inexperiente demais. A voz ganhou força. Provei que estavam errados. Ganhei muito dinheiro. Construí muitos edifícios. Conquistei respeito. Fez uma pausa. Mas perdi o que importava. Perdi tempo com o meu filho. Perdi o meu marido num acidente que talvez pudesse ter evitado se tivesse estado presente. Perdi-me a mim mesma. Catarina olhou para Duarte. E no último Natal, sentei-me sozinha num restaurante a ter pena de mim. E uma menina disse-me que ninguém devia estar sozinho no Natal, e ela tinha razão. Inês sorriu radiante na primeira fila. Essa menina e o pai dela lembraram-me do que importa a pessoas, bondade e ligação. Usar o que temos para elevar os outros, em vez de erguer muros à nossa volta. Fez um gesto abrangendo o edifício. Isto não é apenas uma restauração. É uma promessa. Uma promessa de que o Grupo Moraes será diferente daqui para a frente. Que criará oportunidades para pessoas talentosas, independentemente dos seus diplomas. Que preservará a história, enquanto constrói um futuro que inclui todos. Catarina olhou diretamente para Duarte. Há 6 meses contratei um homem que todos disseram que eu era louca por contratar. Um carpinteiro sem licenciatura, um pai solteiro com dívidas médicas, alguém que o sistema rejeitou 23 vezes. Sorriu. Ele provou todos errados. Concluiu este projeto antes do prazo e abaixo do orçamento. Formou uma dúzia de aprendizes que hoje têm carreiras reais. Lembrou-me porque comecei esta empresa. A multidão aplaudiu. Catarina fez sinal para silêncio. Mas mais do que isso, o Duarte Pereira deu-me uma família quando eu pensava ter perdido a minha para sempre. Ele e a Inês mostraram-me o que realmente importa. Não edifícios, não dinheiro, não sucesso. A voz quebrou. Amor, ligação, estar presente para as pessoas. É isso que importa. É isso que fica. Virou-se para o público. Por isso sim, hoje celebramos este edifício, mas mais importante, celebramos segundas oportunidades e as pessoas corajosas o suficiente para as dar. Os aplausos foram ensurdecedores. Duarte ficou ao lado de Inês, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Catarina desceu do púlpito. Tiago ajudou-a. Ela foi direita a Duarte. Obrigada, disse. Por tudo. Obrigada por acreditares em mim. Inês abraçou a cintura de Catarina. Avó Catarina, podemos ir à tua casa amanhã para o feriado. Catarina olhou para Duarte. Podem. Adoraríamos. Então sim, querida. Amanhã estaremos juntos todos nós. Olhou para Tiago. Tu também. E traz a tua família de França. Tiago acenou demasiado emocionado para falar. Nessa noite, Duarte deitou Inês na sua pequena cama no apartamento apertado. Pai. Sim, amor. Ainda bem que a avó Catarina te escolheu. Eu também. E ainda bem que agora somos uma família. Mesmo que a mamã não esteja aqui, continuamos a ter uma família. Duarte beijou-lhe a testa. Temos sim, querida. Depois de Inês adormecer, Duarte sentou-se à mesa da cozinha e abriu uma carta que chegara nesse dia da entidade de cobranças médicas. Aviso final, saldo liquidado na totalidade. Um bilhete anexado na letra de Catarina ninguém deve carregar esse peso sozinho. Considere um bônus. Você mereceu.
Duarte baixou a cabeça para as mãos e chorou. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, da sensação esmagadora de que talvez, só talvez, o universo nem sempre fosse cruel. Talvez, às vezes, enviasse uma menina de casaco roxo para te lembrar que ninguém deve estar sozinho. Talvez, às vezes, enviasse uma velha solitária que visse o teu valor quando ninguém mais via. Talvez, às vezes, te desse uma segunda oportunidade. E talvez, se fosses muito sortudo, te desse uma família não unida por sangue, mas por algo mais forte. Amor, escolha a decisão de estar presente uns para os outros. Aconteça o que acontecer. Duarte olhou para a fotografia da Sara sobre a mesa. Espero que consigas ver isto, sussurrou. Espero que saibas que estamos bem, mais do que bem. Estamos felizes. Quase consegui ouvir a voz dela. Eu sempre soube que ias ficar bem. És a pessoa mais forte e mais bondosa que conheço. Nunca te esqueças disso. Não vou prometeu. Amo-te. No dia seguinte, no feriado, Duarte e Inês foram à penthouse de Catarina. O Tiago estava lá com a mulher Maria e os 2 filhos. O apartamento que estivera vazio durante 5 anos estava agora cheio de ruído, risos e vida. Catarina sentou-se à cabeceira da mesa, Inês de um lado e Tiago do outro, e olhou em redor para a sua família, a que lhe calhou ao nascer e a que escolheu. Quero dizer uma coisa, anunciou. Todos se calaram. No Natal passado, pensei que a minha vida tinha acabado. Estava sozinha, com dores, pronta para desistir. Olhou para Inês e para Duarte. E então, 2 pessoas entraram num restaurante e mudaram tudo. Ergueu o copo. As segundas oportunidades, aos novos começos, às famílias que escolhemos e a coragem de aparecer uns para os outros, mesmo quando o mundo nos diz que não conseguimos. As segundas oportunidades ecoaram todos. Comeram, riram, partilharam histórias. Inês ensinou os filhos do Tiago a tocar piano. Duarte e Maria falaram sobre ensinar e aprender sobre a importância de dar esperança às crianças. E Catarina ficou na sua cadeira de rodas, já sem lutar para se levantar, apenas presente, e sentiu-se mais inteira do que em décadas. Quando a noite se aproximava do fim, Inês subiu para o colo de Catarina. Avó Catarina, sim. Querida, vais estar cá no próximo Natal. A sala ficou em silêncio. Catarina apertou Inês com força. Vou lutar para estar. Prometo. Ainda bem, porque eu amo-te. Eu também te amo, minha querida. Depois de todos irem embora, Catarina ficou sozinha no apartamento, mas já não parecia vazio. Parecia cheio de amor, cheio de memórias a nascer, cheio de promessa. Pegou no telefone e ligou ao Duarte. Obrigada, disse quando ele atendeu. Por quê? Por me teres salvo a vida. Por me dares uma razão para acordar todos os dias. Por me mostrares o que realmente importa. Catarina, foste tu que salvaste a minha primeiro. Depois salvamo-nos um ao outro. E esse é o melhor presente de Natal que alguma vez recebi. Falaram ainda durante 1 hora sobre a Inês, sobre o Tiago, sobre o futuro, sobre os edifícios que iriam restaurar e as pessoas que iriam ajudar. Quando Catarina desligou, rodou a cadeira até a janela e olhou para a cidade. Consegui tomar, sussurrou para as estrelas. Encontrei o caminho de volta. Encontrei uma família. Encontrei uma razão. E algures no universo gostava de imaginar que Tomás sorria. Porque o amor não morre, apenas muda de forma. Torna-se coragem para tentar outra vez. Vontade de abrir o coração a estranhos. Decisão de aparecer mesmo quando tudo dói. Torna-se uma menina de casaco roxo a cantar desafinada num restaurante. Um carpinteiro de olhos bondosos e mãos capazes. Uma velha solitária que finalmente aprendeu que o dinheiro não compra o que importa, mas o amor pode curar o que está quebrado. E na manhã de Natal, 1 ano depois, voltaram a reunir-se todos na penthouse de Catarina. Ela estava mais fraca agora. O cancro descoberto em março estava a vencer, mas ela estava feliz. Inês abriu presentes. Tiago fez café. Duarte ajudou Catarina a sentar-se junto à janela.
Isto é tudo, disse Catarina em voz baixa. Este momento aqui. Isto é tudo. É, concordou Duarte. É mesmo. Inês aproximou-se com um desenho. Fiz isto para ti, avó Catarina. Era um retrato de família, figuras de pauzinhos de mãos dadas. 4 adultos, 3 crianças, e ao centro, uma mulher numa cadeira de rodas. Embaixo, Inês escrevera: Família é amor. Feliz Natal. Catarina apertou o desenho contra o peito e chorou porque finalmente compreendia o que procurara a vida inteira. Não sucesso, não dinheiro, não edifícios, ou impérios, ou reconhecimento. Apenas isto: amor-família, ligação, a coragem de deixar as pessoas entrar e a graça de aceitar que às vezes a família de que precisamos não é a que nos calha ao nascer. É a que escolhemos, a que nos escolhe de volta, a que aparece no Natal e nos lembra que ninguém deve ficar sozinho. Nunca. Junte-se a nós para partilhar histórias com significado, deixe o seu gosto, subscreva e ative as notificações para começar o dia com lições profundas e empatia verdadeira.